Olá, vamos começar hoje a discutir por que o Brasil é o país do passado. Tudo o que discutiremos aqui não tem nenhuma tendência ou nenhum viés em prejudicar ou ajudar qualquer que seja a ideologia, o partido político ou o governo. Vamos falar de fatos incontestáveis. Podemos observar que, ao redor de 1900, nós tivemos grandes levas migratórias vindas para o Brasil, sejam de alemães, de poloneses, de italianos. O que eles vieram fazer no Brasil? Eles vieram aqui à busca de uma vida melhor, de oportunidades, de esperança, de um futuro. E o que aconteceu? Isso continuou. Ao redor de 1950, tivemos novas levas, japoneses, coreanos. E o que nós observamos nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos, os netos e os bisnetos desses imigrantes começaram a fazer o caminho de volta. E por que eles fizeram o caminho de volta? Nós observamos que 50% desses netos e bisnetos não têm mais esperança, não têm oportunidades, então estão voltando para buscar oportunidades em outro lugar. Esta é uma triste história que estamos vivendo. E ela pode ser provada por uma pesquisa da BCG em que 87% dos experts digitais brasileiros gostariam de ir para o exterior. Para começarmos a entender este êxodo de brasileiros para o exterior por falta de oportunidades, vamos analisar a evolução do PIB per capita desde 1960. Em 1960, o PIB per capita de Singapura era ligeiramente inferior ao brasileiro. Hoje é 5,3 vezes o PIB per capita do Brasil. O da Coreia do Sul, em 1960, era de apenas 28% do PIB per capita brasileiro. Hoje é de 2,4 vezes o PIB per capita brasileiro, isto é 240%. Viemos de 28% para 240%. O PIB per capita da China era de apenas 6% do PIB per capita brasileiro. Hoje, este PIB per capita da China é similar ao brasileiro. E pasme, o PIB per capita da Namíbia hoje já é muito parecido com o PIB per capita brasileiro. O que ocorreu foi que durante a década de 60, o PIB per capita brasileiro acompanhou a evolução do PIB per capita mundial. De 1970 a 1980, durante a era chamada de milagre brasileiro, o PIB per capita brasileiro cresceu várias vezes o crescimento médio do PIB per capita mundial. Entretanto, a partir de 1980, esse PIB per capita só decresceu e cresceu muito menos do que a média mundial. Isto é, são 38 anos em que o Brasil só andou para trás, eliminando oportunidades. É interessante a gente correlacionar essa evolução do PIB per capita com os diversos períodos que ocorreram desde 1980. Isso dá uma certa correlação porque o Brasil deixou o regime militar e passou a ser um país democrático a partir de 1985, 86, e nós verificamos que a transição não mudou muita coisa em relação ao que vinha ocorrendo. Sim, não vou discutir o aspecto político de liberdades democráticas, etc., mas em relação a bem-estar econômico da população. O regime militar, por que ele caiu? Ora, o PIB per capita caiu acentuadamente de 80 até 85, enquanto o mundo crescia, apesar de que a taxas modestas. Termina o regime militar. Entramos na democracia. O PIB per capita continua rateando e, principalmente a partir de 1990, ele tem uma queda substancial que culmina exatamente com o impeachment do primeiro presidente eleito, Fernando Collor. Vamos continuar a analisar. Tivemos um refresco durante os anos Fernando Henrique e Lula, em que o PIB per capita brasileiro cresceu 3,9% ao ano, parecido com o PIB per capita médio mundial, e novamente temos, a partir de 2014, o pior desastre da história. O PIB per capita brasileiro se retraiu em
4,2% ao ano, enquanto o resto do mundo crescia. Temos, então, o impeachment da Dilma. Então, vamos dizer, quando nós temos situações extremas de PIB per capita decrescentes, nós temos uma ruptura do processo governamental.